para o culto infantil. Muito bem, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. E eu queria falar com os irmãos nessa noite, falar sobre algo muito comum em nossas vidas. Eu queria falar sobre busca. O que nós buscamos a cada dia em nossas vidas. Nós acordamos, trabalhamos, estudamos, fazemos as nossas tarefas, temos os nossos compromissos. É a nossa correria do dia a dia, todos nós temos as nossas obrigações e vivemos muitas vezes em uma grande correria, o corre-corre do dia a dia. Mas afinal, o que tanto nós buscamos? Você já reparou que na maior parte do tempo nós estamos sempre buscando algo? A gente trabalha para se sustentar, para se manter, para proporcionar um futuro melhor para os nossos filhos, para nós mesmos, A gente pensa numa aposentadoria, em anos de uma velhice em paz, Na medida do possível. Nós sempre estamos buscando algo em nossas vidas, e é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. E vamos ler o texto do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, a minha tradução aqui é a Nova Almeida Atualizada. Jeremias 29, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. É Deus falando aqui para o povo de Israel, para o seu povo, e falando para nós hoje também, porque essa é a palavra de Deus. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, e está diante de nós a Tua palavra. E queremos pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo, aquele que inspirou essa palavra, para que ela fosse revelada, fosse escrita, e para que ela chegasse até nós, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê o entendimento da Tua palavra, nos dê a compreensão da Tua vontade para as nossas vidas, revelada pela Tua palavra nessa noite. É assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Temos buscado a Deus? Essa é a pergunta para nós nessa noite, para a nossa reflexão. Temos buscado a Deus? E o que é mesmo buscar? Eu fiz uma pesquisa rápida sobre o hebraico, porque nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento foi escrito, na sua maioria, no idioma, ou na língua hebraica. E no hebraico há vários termos, que representam isso, mas eu fiz um resumo, na verdade, dessa palavra lá do livro de Jeremias, quando diz sobre esse verbo, na verdade, de buscar. Então, buscar significa recorrer, procurar, ou recorrer a alguém ou a algo. Procurar, mas procurar com cuidado. Significa também inquirir, requerer, recorrer a, frequentar. Quando se fala de um lugar, significa frequentar um lugar, pisar em um lugar, consultar, inquirir de alguém. Referindo-se a Deus, buscar vai significar buscar a divindade por meio de oração e adoração. Significa também investigar, inquirir, perguntar por algo, requerer, demandar, praticar, estudar, seguir, buscar com aplicação, procurar com cuidado, preocupar-se com algo. São alguns dos significados desse verbo lá do hebraico, que é buscar. Agora, se buscar tem esse significado tão detalhado, tão minucioso, tão especial e tão cuidadoso, temos de verdade buscado a Deus dessa forma? O próprio texto, ele está dizendo, Deus dizendo, vocês me buscarão e vão me achar.
Me procurarão e vão encontrar quando buscarem de todo o coração. Temos de verdade buscado a Deus? Pense agora um pouco na sua vida, no seu corre-corre do dia a dia. O que você tem buscado e como você tem buscado a Deus? Como você tem sido a procura por Deus? Como tem sido a busca por aprender de Deus? Como buscar a Deus? Deus quer ser encontrado por nós. Veja, o texto está nos dizendo, Deus está dizendo, vocês me buscarão e me encontrarão. Isso nos ensina, irmãos, nos revela uma grande verdade. Deus quer ser encontrado por nós. Deus quer que cada um de nós o encontre. Na verdade, Ele vem ao nosso encontro, mas nós precisamos percebê-lo, nós precisamos encontrar, nós precisamos enxergar, entender que Deus está o tempo todo à nossa procura, que Deus está o tempo todo nos buscando. A Bíblia começa no livro de Gênesis falando que Deus criou o homem, o ser humano, homem e mulher, que Deus os criou para viver em comunhão com Ele, que Deus fez um lugar especial, o jardim do Éden, e ali coloca para que eles vivessem em comunhão com Deus. É muito bonita aquela afirmação que diz que ao cair da tarde, no finalzinho do dia, Deus passeava pelo jardim e conversava com o homem, conversava ali com o ser humano. Mas essa comunhão foi quebrada. Mas nós nos perdemos dessa comunhão com Deus. Mas a palavra vai dizer, de Gênesis a Apocalipse, se você quiser um resumo da história da Bíblia, dos 66 livros que estão no Antigo e no Novo Testamento, um resumo é a busca de Deus por nós. É Deus buscando, você termina o Apocalipse lá no finalzinho, o convite, o Espírito e a noiva dizem, vem. Cada um venha, beba de graça da água da vida, é Deus convidando, é Deus nos buscando. E o que falar de Cristo, que é o personagem principal das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, ele está presente. É o plano de Deus, é o Deus que se fez homem, na pessoa do seu único filho, do seu filho amado, e habitou entre nós. Nenhuma divindade de qualquer povo, de qualquer cultura, tem essa característica. O Deus que se fez homem veio ao nosso encontro. O Deus que espera de nós que o busquemos de todo o coração. Porque Ele quer ser encontrado por nós. Porque Ele quer, na verdade, que nós nos reencontremos com Ele. Deus quer ser encontrado por nós. Isso quer dizer, irmãos, que Deus quer um relacionamento comigo e com você, com cada um de nós. Jesus, em João 17:3, Ele vai dizer assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus, é ter um relacionamento com Deus. A vida eterna não é uma nova religião, não é uma nova igreja, não é a religião que é mais perfeita do que as outras religiões, não é nada disso. Vida eterna, quando perguntaram a Jesus, como é que vem, quando é que vem o reino de Deus? Ele diz, o reino de Deus está dentro de vocês. Porque a vida eterna, meus irmãos, é a vida com Deus, de comunhão com Deus. É quando você busca a Deus de todo o seu coração. É quando você tem a presença de Deus na sua vida. Por isso que Ele diz, o reino de Deus está dentro de vocês. Ele não vem com visível aparência. Ele não é um reino político que vem para dominar. E aí muita gente pensa, o cristianismo vai destruir as outras religiões. Não é nada disso. O reino de Deus, ele nasce a partir de cada um de nós. Por isso Jesus disse, em João capítulo 3, lá, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ele diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. A vida eterna, o reino de Deus, é quando nós permitimos que dentro de nós, o reino de Deus realmente possa nascer, possa brotar em nós esse desejo no nosso coração de buscar a Deus, de estar em comunhão com Deus, de nos relacionar
com Deus. Por isso que o versículo vai dizer: vocês me buscarão e me acharão. Deus quer que nós o encontremos. A busca que encontra Deus é a busca que é intensa, que é constante, é a busca que é perseverante, que insiste, que não desiste. É esse o sentido quando ele diz: quando vocês me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Por isso que Jesus disse, né, que o primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o seu entendimento. Mas o texto aí de Jeremias 29, a gente leu o 12, o versículo 13, ele também vai dizer isso, né? Se a gente voltar um pouquinho aí, ele diz: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês vão se aproximar de mim em oração e eu os ouvirei. Oração. Observe, veja o detalhe aqui. Deus quer nos ouvir. Deus quer ouvir o seu povo. Deus quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir o nosso clamor. Ele quer ouvir o que nós temos a dizer, o que nós temos a falar com Ele. Só para os irmãos entenderem, esse texto aqui foi uma carta que o profeta Jeremias escreveu para os judeus que estavam lá no cativeiro da Babilônia. O povo passou 70 anos cativo lá na nação da Babilônia. E isso aconteceu por causa da desobediência, porque eles se afastaram da presença de Deus, se afastaram da vontade de Deus, deixaram de fazer aquilo que Deus havia planejado para eles, se afastaram dos princípios da palavra de Deus, da vontade de Deus, foram desobedientes, eles pecaram, se afastaram de Deus. E aí Jeremias escreve uma carta e envia para aquele povo. E esse texto que nós estamos vendo aqui é um trecho dessa carta, onde Deus está mandando aí, por meio do seu profeta, uma correspondência, né, uma carta dizendo: olha, eu quero ouvir vocês, vocês vão me invocar, vocês vão se aproximar de mim em oração e eu os ouvirei. Deus quer nos ouvir, porque a oração é falar com Deus. Agora, nós queremos falar com Ele. Nós temos falado com Ele. E olhe, não é apenas falar com Deus na hora que o sapato aperta, na hora da necessidade, na hora da dificuldade, na hora de pedir a Ele uma solução, de pedir socorro diante dos problemas dessa vida. É muito mais do que isso. Temos conversado com Deus, porque a oração é isso, é conversar com Deus. Nós temos, lembra do que eu falei lá de Gênesis? Deus ia lá no jardim todas as tardes para conversar, para passear com o homem, para ter um relacionamento de intimidade. Meus irmãos, a oração é a gente conversar com Deus. Mas muitos cristãos, inclusive, não gostam de oração, não têm o costume de orar. Porque muitas vezes nós não temos o costume de conversar com Deus. Quando eu era criança, às vezes a gente lembra dessas coisas, né? Minha mãe dizia: o costume de casa vai à praça. É assim? O costume de casa vai à praça. Se você é mal educado em casa, você vai ser mal educado quando andar na casa dos outros também. Se você não faz algo em casa, na sua vida, se você não fala com Deus na sua casa, na sua vida, como é que você vai falar com Deus quando estiver publicamente? Às vezes, nós também queremos tanto que os outros orem por nós. A gente pede oração, e isso é bom, e a Bíblia fala para orar uns pelos outros, sim. Mas e nós? Temos orado por nós mesmos, nós temos conversado com Deus sobre nós mesmos, sobre as nossas vidas, sobre aquilo que nos aflige, mas também sobre aquilo que pensamos, sobre aquilo que Deus quer para nós. Nós falamos hoje pela manhã aqui sobre o Salmo 139, quando Davi termina o Salmo dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim alguma coisa que não te agrada, se há alguma conduta em mim que tem te ofendido, Senhor, e me guia pelo teu caminho, pelo caminho eterno, o caminho da justiça. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, olha o que diz esse texto aí, quando Jesus falou sobre oração. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto
e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Veja como é simples. Jesus diz: vá para o lugar secreto, vá para o seu lugar de intimidade, onde vai estar somente você e Deus. Ore, fale, converse com Ele. E Ele diz: e Ele lhe dará recompensa, e Ele lhe responderá. É simples, não é complicado. Mas nós precisamos querer. Nós precisamos buscar de todo o coração. Isso precisa ser algo que nós gostamos de fazer. Porque se nós não gostarmos, meus irmãos, a gente não vai fazer. Porque a correria do dia a dia, os muitos afazeres, vão tomar todo o nosso tempo. E como buscar a Deus? Tiago capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz esse texto. Tiago 4, versículo 8. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Cheguem perto de Deus, aproxime-se de Deus. Como é que nós podemos conhecer a Deus? Nós já falamos aqui da oração, mas nós conhecemos a Deus pela sua revelação. Lembra que eu disse que esse versículo do profeta Jeremias aqui é um trecho de uma carta que Jeremias enviou para os judeus que estavam lá na Babilônia. Nós temos uma carta de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, é a carta, é a revelação de Deus para nós. É a palavra de Deus revelada ao longo de muitos anos, de séculos de história. Homens santos, inspirados por Deus, como diz a própria palavra, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eles registraram, escreveram como testemunho para nós, para a nossa fé. Em João 5,39, Jesus disse assim: examinem as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O maior salmo da Bíblia, eu creio que é o maior capítulo da Bíblia também, o Salmo 119, ele é uma verdadeira poesia, né? Uma declaração do quanto a palavra de Deus é preciosa, né? Salmo 119, acho que é o 105, que é aquele versículo conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista vai dizer em vários momentos: ó, quanto amo a tua lei, a lei do Senhor, a lei perfeita, é a minha meditação de dia e de noite. Nós temos que amar essa palavra, conhecer a Deus pela forma que Ele se revelou e está aqui na sua palavra. É a palavra de Deus. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quantos exemplos você poderia dar aqui de que a palavra de Deus ela está se cumprindo? E ela vem se cumprindo ao longo da história. Jesus veio e quantas profecias se cumpriram desde o seu nascimento, até antes mesmo do seu nascimento. O seu nascimento, a sua vida, a sua morte e na sua ressurreição, as profecias se cumprindo. Aproxime-se de Deus, busque conhecer a palavra de Deus. 1 João 1,9, a palavra de Deus vai dizer assim também: se confessarmos os nossos pecados, Ele, está falando de Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O texto de Tiago diz: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês, limpem as mãos, pecadores. Como é que nós podemos limpar as nossas mãos, limpar as nossas vidas? Primeiro, confessando os nossos pecados, porque Jesus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, nos limpar dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque Ele morreu por nós ali na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. Nossos pecados estavam sobre Ele, por isso que a Ele nós confessamos. Por isso que nós devemos confiar que o seu sacrifício, como diz a palavra de Deus, Ele foi o único e suficiente pelos nossos pecados. Atos 3,19, olha o que diz esse versículo aí: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Se Tiago está dizendo que para a gente se chegar a Deus, para que Ele se chegue a nós, nós precisamos limpar as nossas mãos, porque nós somos pecadores.
Nós precisamos ser perdoados dos nossos pecados. Atos 3,19 está dizendo: arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados, perdoados os seus pecados. Devemos nos arrepender dos nossos pecados e nos converter a Cristo. Isto é o que ele está dizendo aí, como eu já disse no livro de Tiago. Agora veja, o final desse versículo de Tiago 4,8, o finalzinho, ele vai dizer assim. Coloca aí de novo, Tiago 4,8, só para a gente visualizar o versículo aí. Veja o finalzinho do versículo, Cheguem-se perto de Deus e Ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. O final do versículo. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Vocês que são indecisos, purifiquem o coração. O que ele está dizendo? Tome uma decisão de se chegar a Deus. Tome uma decisão de buscar a Deus. Não fique indeciso. Alguém já disse que se alguém fica em cima do muro, está rejeitando a Deus, está rejeitando o perdão de Deus. Porque Jesus disse, seja o vosso dizer, a vossa palavra, sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna, não procede de Deus, procede do maligno. Então, ou você toma uma decisão de buscar a Deus de todo o seu coração, de se arrepender dos seus pecados, de confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ou você, não adianta dizer, eu estou neutro, Não adianta. Na política, tem a turma, aquela briga eterna, esquerda, direita, aí tem a turma do centro. Mas, irmãos, com Deus, ou você ou você confessa Cristo como Senhor e Salvador, ou você se chega para Ele, ou não adianta dizer que você está neutro, que você está em cima do muro, que você está aqui olhando ainda indeciso, porque Ele está dizendo aí, vocês que são indecisos, purifiquem o coração, limpem o coração. Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores, ou você vai agradar um, ou então desagradar o outro. Nós precisamos decidir. Não podemos ser indecisos. Ainda na carta de Tiago, quando ele vai dizer que quem precisa de sabedoria, peça a Deus. E ele vai dizer assim, agora peça com fé, em nada duvidando. Homem de ânimo dobre. Não pense que você vai alcançar alguma coisa do Senhor se você ficar na sua indecisão. Precisamos decidir. Precisamos tomar uma decisão de buscar a Deus. De buscar a Deus de todo o nosso coração. Nós precisamos decidir o que nós buscamos, o que nós queremos alcançar. Precisamos decidir o que vai ser a prioridade nas nossas vidas. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você pegar o início do capítulo 6, ele estava falando ao povo, dizendo, olha, não andem ansiosos pelo que vocês vão comer, pelo que vão beber, pelo que vão vestir. Ele diz, vosso Pai Celeste sabe de tudo que vocês precisam. Antes que vocês peçam, Ele já sabe e Ele providencia. E quando Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque em primeiro lugar um relacionamento com Deus, busque em primeiro lugar estar vivendo com Deus, buscando a Ele de todo o seu coração. Aí ele diz, as outras coisas que vocês necessitam para o sustento de vocês, para o mantimento de vocês, para a vida terrena aqui de vocês, Ele providenciará. São essas coisas. Tem gente que olha para esse texto e pensa, se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Deus vai me dar tudo que eu quiser. Não, Ele vai dar tudo que você precisa. É diferente do que você quer. Porque a própria Bíblia vai dizer, esse Tiago aqui também, quem vai dizer, vocês pedem e pedem mal. Porque vocês pedem muitas vezes para esbanjar em vossos próprios prazeres. Quantos de nossos pedidos, de nossos desejos, de nossas buscas diárias são buscas egoístas, são buscas muitas vezes materialistas, são buscas que às vezes a gente nem se lembra de Deus, a gente só está dizendo, Deus abençoe. Tiago vai dizer isso também. Antes de vocês irem para algum lugar, de fazerem planos e tudo, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, nós faremos. Se o Senhor quiser, nós iremos para esse ou aquele lugar. Essa deve ser a nossa busca. É isso que a palavra nos ensina. Buscar a Deus em primeiro lugar, meus irmãos, é um desafio muito grande
porque nós vivemos em um mundo que nos ensina a sermos independentes, autônomos, senhores de nós mesmos. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos voluntariamente, de todo o nosso coração, nos submeter à vontade de Deus. Aceitar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e que ela é o melhor para as nossas vidas. Aceitar que qualquer sacrifício que nós venhamos a fazer para agradar a Deus ainda é muito pouco diante daquilo que Deus fez por nós. Se Deus não tivesse sacrificado, se Deus não tivesse colocado como prioridade nos salvar, nos alcançar, nós não teríamos a menor chance. É por isso que esse Jeremias escreve no livro de Lamentações, no capítulo 3, ele vai dizer assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Você já imaginou se todo mundo aí no mundo, se todo mundo fizesse o que quer, se tudo fosse do jeito que a gente quer, se a gente tivesse o poder de conseguir tudo o que queremos, de fazer tudo como nós queremos, você acha que tinha um ser humano vivo ainda? Não teria. Olhe para as guerras, olhe para o poder na mão dos homens. Olhe para a nossa história, a história da humanidade. Olhe por que aqui tantas guerras, por que aqui tanta injustiça, tanta gente passando fome. Será que é porque não tem riqueza no mundo suficiente? Será que é porque não tem comida suficiente no mundo todo? Não é por causa disso. A palavra de Deus vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É porque o nosso coração, e a Bíblia diz, nosso coração é perverso, é mau. Nosso coração, nós temos uma dureza no nosso coração. E meus irmãos, só pode haver uma transformação, uma mudança. Só há uma esperança em Jesus Cristo. Porque Ele é a providência de Deus, é a graça de Deus que nos alcançou por meio de Cristo. Por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 8, ele vai dizer: pela graça vocês são salvos. Antes ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele nos alcançou por meio de Cristo. Pela graça vocês são salvos. Graça, para quem não sabe, eu sei que a maioria sabe, mas graça quer dizer um favor que nós não merecemos. Deus nos salvou, Deus nos alcança por meio de Cristo, não porque nós merecemos, mas pela sua graça, pelo seu amor. Pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Portanto, meus irmãos, nós precisamos tomar uma decisão de buscar a Deus de todo o nosso coração. Queria convidar o grupo de louvor para vir aqui para a gente cantar.